O Brasil é meu, o Brasil é meu, o Brasil é meu, a Alemanha quer tomar, eu não dou. O Brasil é meu, o Brasil é meu, o Brasil é meu, a Alemanha quer tomar, eu não dou. Menina, minha menina, coração de maravilha, foi você que me ensinou, eu namorar que eu não sabia. O Brasil é meu, o Brasil é meu, o Brasil é meu, a Alemanha quer tomar, eu não dou. Adeus casa de farinha, pouco de rela mandioca, acabou sou moreninho, que me dava tapioca. O Brasil é meu, o Brasil é meu, o Brasil é meu. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Mas agora a gente está dando início a mais uma atividade da terceira edição do Fazer Pensar Brasil. Até o dia 24 de julho tem oficinas, palestras, performances artísticas e ao longo da jornada a gente vai estar arrecadando doações para 3 projetos sociais. A OCA, que é uma escola cultural localizada na aldeia de Carapicuíba, Pertim, que atende uma comunidade de mulheres em Campinas, conhecida como Menino Chorão, e o Projeto Palco, que junto com o Buffet Flor de Mandacaru, estão cuidando das pessoas do bairro do Jaguaré. O nosso convidado de hoje, o nosso palestrante, ele é um dos idealizadores do Fazer Pensar Brasil, é o Pedro Monteiro. Pedro Monteiro, Antônio Nóbrega e André Botelho organizaram principalmente as 2 primeiras edições do Fazer Pensar Brasil. Eu digo as 2 primeiras porque nessa terceira, aí eu já me meti, já coloquei mais oficinas, aumentei o prazo, performances, doações, enfim. Mas é que está crescendo, né, gente? As coisas crescem, o Fazer Pensar Brasil também está crescendo. Eu agora vou deixar vocês aqui com um vídeo do projeto. Essas imagens são alguns momentos que nós do Projeto Palco vivemos e tivemos a alegria de ter antes dessa pandemia começar. O Projeto Palco surgiu em 2014, transformando a vida de crianças, de jovens, adultos, idosos, ampliando o acesso à cultura, à arte, mas a gente também teve que se reinventar. Nessa pandemia, nós entramos no formato remoto. Conseguimos atingir mais de 30 cidades do Brasil. Mas a gente percebeu que tinha alguma coisa acontecendo. Por ideia Andrade, que é moradora do Jaguaré e dona do Buffet Flor de Mandacaru, resolveu ajudar 20 famílias da comunidade. Fez uma campanha no Facebook. Leandro Oliva, que é diretor do palco, viu e resolveu contribuir. Assim, surgiu o movimento Mobilize Jaguaré. O que era uma campanha para ajudar somente 20 famílias na comunidade de Jaguaré, virou um movimento que já ajudou mais de 18.610 pessoas. Entregamos para as famílias de diferentes comunidades do Jaguaré e arredores 7.895 cestas básicas, 53.892 marmitas, 11.490 máscaras, sem contar os livros, produtos de higiene, mantas e arte. A gente sabe que nesse momento que estamos vivendo, está sendo difícil ser forte. Mas imagina para quem está passando fome ou para quem está desempregado. Então, nós do Projeto Palco, Buffet Flor de Mandacaru e o movimento Mobilize Jaguaré pedimos a sua ajuda. A sua contribuição vai fazer toda a diferença. Por aqui a gente vai continuar seguindo,
segurando a mão da arte e da solidariedade. Muito boa noite, mais uma vez, às pessoas que estão nos assistindo, né? E como disse há pouco Rosane, bom dia também, boa tarde, né? Oxalá todos acompanhem as nossas lives, ou seja, todas as atividades do Fazer Pensar Brasil, que ocorre agora em sua terceira rodada. Ontem foi um dia muito bonito, tivemos a presença do Luiz Antônio Simas, que deu uma palestra muito legal, muito, muito importante. E agora nós vamos receber o Pedro Meira Monteiro, né, que juntamente a mim, ao André Botelho e a Rosane, inventamos então o Fazer Pensar Brasil, que entra justamente nessa sua terceira jornada. O Pedro, querido amigo Pedro, é professor titular de Literatura e Cultura Brasileira na Universidade de Princeton, onde dirige o departamento de Espanhol e Português. É escritor, é ensaísta, e com o livro Mário de Andrade e Sérgio Buarque de Holanda, Correspondência, conquistou um prêmio da Academia Brasileira de Letras de 2013, né, dentro da categoria de ensaio. O Pedro escreve também para revistas como a Serrote, como a Piauí, não é? E ultimamente escreveu uma crônica, homenagem inspirada, muito bonita, emocionada e emocionante, dedicada ao querido Alfredo Bose, não é? Que há pouco nos deixou. Então, com esses predicados todos, que eu tenho o prazer de convidar, então, o Pedro para tomar as rédeas da noite aqui. Salve, Nóbrega! É muito bom estar aqui com você, com vocês todos que estão aí do outro lado. E eu queria começar agradecendo muito a essa apresentação tão generosa e dizer que o Brincante, cada vez mais eu me sinto em casa, já há muito tempo que eu me sinto realmente em casa no Brincante, e estou felicíssimo de estar aqui nessa terceira, né, rodada do Fazer Pensar Brasil, com o Nóbrega, com a Rosane, que está lá atrás na tecnologia, fazendo tudo isso acontecer, e também, afinal de contas, com toda a equipe, todo o pessoal do Brincante, mais os palestrantes, né? São muitas noites e muitos dias inteiros aí de atividades, minicursos, palestras e oficinas, e com esse espírito que é tão necessário hoje, beneficente, né? Dentro desse contexto de pandemia, desse contexto difícil no Brasil. Então, realmente, para mim é uma alegria estar aqui e conversar com vocês, Nóbrega, sobre um documentário, né, um filme, que é também um show do Emicida, né, que se chama Amarelo, e que foi lançado na plataforma Netflix durante a pandemia no ano passado. Na verdade, Amarelo é uma frente de atividades, mais do que simplesmente um documentário, né? E é uma frente de atividades que vem, né, que tem origem num álbum de 2019, com esse mesmo nome, Amarelo, né, nome que, por sua vez, é inspirado num poema do Paulo Leminski, cujos versos são amar é um elo entre o azul e o amarelo, né? Mas depois desse álbum maravilhoso, sem dúvida, e depois desse álbum veio o concerto, né, que foi filmado no Teatro Municipal de São Paulo, e atualmente existe um podcast do Emicida em que ele retoma alguns pontos tratados no documentário, e finalmente, por uma coincidência aí cósmica, amanhã vai ser lançado o show inteiro, Amarelo ao vivo, também na Netflix, né, amanhã, porque o documentário usa naturalmente trechos, né,
das várias canções, do repertório todo do show, mas a partir de amanhã a gente vai poder assistir ao show inteiro. E eu acho o show realmente importante, né? Nóbrega e eu já tivemos longas e muito interessantes conversas que continuam hoje aqui, não é, sobre isso, né? E acho importante esses lançamentos todos do Emicida dentro de tantas frentes, né, de discussão do pensamento negro, porque, entre outras razões, né, quer dizer, isso tudo vem à tona ao mesmo tempo em que se lançou aqui nos Estados Unidos, há alguns dias, um documentário feito a partir da filmagem de um grande festival de soul music, que aconteceu em 1969, durante o verão de Nova York, no Harlem. E esse documentário se chama justamente Summer of Soul, né, o Verão do Soul, e traz um concerto praticamente desconhecido até aqui, né, em que estão a Nina Simone, Gladys Knight, Steve Wonder, B.B. King, etc. E é uma espécie de Woodstock negro, né, que sintomaticamente vem à luz agora no pós-George Floyd, né? E eu acho que tem algo muito importante aí. Eu acho que o amarelo do Emicida pode ser lido também, eu estou tentando fazer uma equação aqui, né, como uma das grandes expressões culturais no Brasil pós-Marielle Franco, né? Eu vejo aí uma espécie de razão de equação bastante clara, né? Nos dois países que têm um legado de escravidão tão forte, é o sacrifício de um corpo negro, não é, que passa a catalisar e orientar grandes releituras e resgates da história cultural, né? Portanto, a cultura está no centro das explicações, é ela que dá densidade, né, ao tempo que a gente vive, um tempo que nós vivemos coletivamente e dolorosamente, né, com uma dor naturalmente distribuída de forma desigual pela sociedade. E é fato que as grandes interpretações do Brasil, acho que é um pouco sobre isso que a gente pode falar hoje, né, elas sofreram uma torção muito importante nos últimos tempos com a questão negra e indígena, sobretudo aparecendo com uma centralidade, né, absoluta para explicação dos impasses contemporâneos, né, no nosso marco aí nacional. Em resumo, não dá mais para driblar a questão do racismo, e a gente sabe que a própria mitologia da democracia racial virou um ativo quase que exclusivo de uma certa direita, né, que ainda é capaz de negar o racismo para poder perpetuá-lo, né? Mas outra mudança importante, eu acho, e isso faz a gente entrar na questão do Emicida, né, é que o suporte dessas, acho eu, né, o suporte dessas grandes interpretações nacionais e regionais vai mudando, né? Então, talvez hoje, se a gente quiser encontrar a grande interpretação do Brasil, já não é mais um livro que a gente vai procurar, né? É claro que a arte sempre interpelou a sociedade, mas agora eu acho que ela, de fato, né, e de direito se tornou a própria interpretação do coletivo. Ou seja, se a gente quiser descobrir o Raízes do Brasil do século XXI, né, o ensaio de interpretação dos dilemas da coletividade, é provável que a gente tenha que olhar para um documentário como o Amarelo, né? Emicida, portanto, é um dos grandes, talvez hoje o maior intérprete do Brasil, né? Enfim, o documentário é muito rico e daria para muitas palestras, mas eu gostaria de chamar a atenção para um momento só do documentário, né? Mas antes ainda de passar um pequeno trecho de 7 minutos do início do documentário, para dar um pouco do clima, né? Antes ainda eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho, dar um pouquinho de contexto, né, caso alguém não tenha visto o filme, né? O Amarelo é uma mescla de filmagens, né, do próprio concerto, como eu disse, né? Esse concerto, como eu disse agora há pouco, que vai estar inteiro na Netflix a partir de amanhã, né? E também imagens de arquivo e animação, né? Sempre com a voz em off do Emicida e, eventualmente, com registro fílmico dos deslocamentos dele pelo teatro, pelos estúdios onde ele gravou as canções, pela casa dele, pelo jardim, etc, etc.
E o grande mote do documentário é o modernismo de 22, né, que também está no nosso horizonte aqui do Fazer Pensar Brasil, evidentemente, está no horizonte do Brasil, né, 22 vai ser se a gente chegar lá, vai ser um ano épico, né. E nesse sentido, eu acho que o documentário, tendo como mote o modernismo de 22, ele também é um convite à reinterpretação desse modernismo paulista, digamos assim, né, aquele que se celebra a partir da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, né? E esse concerto, ele promove uma verdadeira ocupação do municipal, né? Quer dizer, uma população que em boa parte, ou na maior parte, nunca tinha posto os pés, né, no teatro, de repente se vê lá dentro, né? Mas se vê também refletida ali, né, uma vez que ela não é apenas espectadora, né? Em certo sentido, é a história da periferia que se passa no palco, né, no centro de São Paulo, a periferia no centro, né? Então, aquilo que tudo que nós tem é nós. Aquilo que os modernistas tinham como objeto, né, ou como inspiração, né, que eram as manifestações negras, mestiças, passa a ser não mais objeto, mas sujeito, né, ou seja, agente produtor da sua própria narrativa. E foi sorte, né, que a Secretaria Municipal de Cultura, a mesma que foi ocupada pelo Mário de Andrade, né, em meados da década de 1930, né, tenha acolhido esse projeto, né? De fato, eu acho que o trabalho do Ale Youssef, sobretudo do Hugo Pozzolo, à frente do Teatro Municipal, vem possibilitando uma releitura muito significativa do modernismo, né? Trazendo à tona aquilo que ficava implícito, mas não totalmente revelado, né? Que é a sua origem e força negras, né? Claro que o que está sendo chamado de negro aqui tem a ver com o universo inteiro, né? De encontros e desencontros de forças, né? Forças estéticas, políticas e, sobretudo, musicais, né? E isso porque não só porque a gente está aqui no Brincante, falando de música, portanto, mas eu acho que, claro, na música fica cifrado, né? Esse choque das culturas de matriz africana e as práticas tidas como de origem europeia, né? Eu digo tidas como de origem europeia porque também a Europa não deixa de ser uma invenção, uma criação, né? Mas acho que é importante, antes de entrar, então, a gente ver esse pedacinho do documentário que eu queria analisar com vocês, lembrar que nada nessa história de África, Europa, América, quer dizer, nada é muito claro, e, sobretudo, nada é dual, né? Nada é preto e branco nessa história, quer dizer, mas, ao mesmo tempo, uma leitura, né, que torna o modernismo mais negro tem a capacidade de explorar a história de sujeitos negros, né, que foram em grande parte, essas histórias foram em grande parte estilizadas, né, ou esses sujeitos foram estilizados na chamada produção modernista, e aí é importante essa ideia de que eles passam, né, desse nível, digamos assim, da representação para agentes, né, da sua própria representação ou reapresentação, né. Nessa história toda, o caso específico do Mário de Andrade é muito mais complexo, eu acho que a gente vai acabar falando disso, né, porque eu e o Nóbrega temos uma verdadeira obsessão em torno do Mário, depois quando a gente estiver debatendo, mas não à toa o Mário de Andrade é o modernista preferido do Emicida, né, o que é muito interessante. Mas eu recomendo vivamente a quem não assistiu que assista o filme inteiro, porque é muito emocionante, né? E é um trecho do início, logo depois da abertura, em que o tema de Orfeu, né, que é o que eu anunciei como o título da palestra de hoje, né, Orfeu nas Quebradas, o tema do Orfeu é trabalhado, eu acho que de uma maneira muito fina e, ao mesmo tempo, muito forte. E eu acho que, para além da referência imediata, né, do filme do Marcel Camus, né, de 1959, que é o Orfeu Negro, que é, por sua vez, baseado numa peça do Vinícius de Moraes, né, eu acho que, para além dessa referência que é mais evidente, tem, e é o que eu queria sugerir e compartilhar com vocês, eu acho que tem alguma coisa muito órfica, né, da ordem do Orfeu, na concepção desse trecho do documentário em especial, e talvez exista aí uma das chaves para compreender melhor toda a ideia do documentário, né? Quer dizer,
E aí a gente precisa de um pouquinho de rodapé sobre o Orfeu, né? O mito do Orfeu é bastante conhecido, mas eu acho que vale a pena a gente adensar um pouquinho o que a gente sabe sobre ele, né? Orfeu é filho de Calíope, né? Uma das musas da mitologia grega, e é associado normalmente à música, né? Quer dizer, ele tangia a lira, né? E teria inventado a cítara em algumas das versões do mito, né? Então, quando Orfeu cantava, era tão mavioso, tão maravilhoso, que a natureza inteira parava para ouvi-lo, né? As mesmas árvores se inclinavam, né? E ao voltar da célebre expedição dos Argonautas, né, o Orfeu se casa com a Eurídice, né, que é uma ninfa. E em certo dia Aristeu, né, não vem muito ao caso quem é, tenta violar a ninfa, está cheio dessas violações, né, na mitologia, mas a Eurídice foge dele, né, e pisa numa serpente que a pica, né, e aí ela morre. A Eurídice morre. E a Eurídice era a metade da alma do Orfeu, né? E daí o Orfeu decide descer ao Hades, né, os infernos da mitologia grega, e trazer a Eurídice de volta, né? Isso, em princípio, seria impossível, mas o Plutão, que cuida um pouco dos infernos, né, do Hades, se comove com o canto, justamente canto plangente do Orfeu, e decide dar uma chance, dar uma mão para ele, né, diz que ele poderia buscar a Eurídice, né, no mundo dos mortos, mas com uma condição, que ele buscasse e que ele voltasse na frente da Eurídice, né, e que até sair das portas do Hades, ele não poderia se voltar para trás para ver a Eurídice, né, quer dizer, ele teria então que, digamos, emergir, né, dos infernos com uma Eurídice imaginada atrás de si, né. E é muito bonita a imagem, porque a Eurídice é uma figura, enfim, espectral, né? Uma sombra, uma ideia, uma lembrança que segue atrás dele, mas ele não pode se voltar para trás, né? Ele tem que seguir em frente, sabendo ou acreditando que essa sombra ela é real, né? Que ela está lá como parte da história, né? Claro que Orfeu não aguenta e, num certo momento, a dúvida, né, toma conta, a angústia toma conta, e ele se volta para trás, e aí a Eurídice se desfaz e volta para o Hades. Aí ele não consegue mais voltar para pegá-la, né? E toda a questão para a gente aqui, eu acho que para o documentário e para a poética do Emicida nesse álbum, é que toda a crença órfica, vai ter uma série de orfismos e seitas órficas. O mito é mito, mas as seitas órficas são históricas, são parte importante da sociedade antiga grega, mas toda a crença órfica, ela está nessa ligação entre aquele que avança e aquele que foi deixado para trás, né? Como se a gente pudesse caminhar com a certeza de que o objeto desejado nos acompanha, mesmo que ele seja uma sombra, né? Para quem assistiu ao Amarelo, eu acho que talvez não seja difícil ver, né, que esse mitologema, essa pequena ideia, né, que dá origem ao mito, ela acompanha muito do documentário, porque está aí também a possibilidade de se pensar numa relação com a memória, né? É como se o passado fosse uma presença, né, e coubesse ao sujeito que avança saber que ele está lá, que esse passado está lá, mas ao mesmo tempo evitando voltar-se para ele, né, ou voltar a ele, né? E a questão da travessia, né, dos interstícios, dos limites, isso é muito da ordem do órfico, né? E a questão, claro, da travessia é toda ela muito central, muito forte nesse imaginário, né? Seja no mito de Orfeu, né, que tem que atravessar o Létis, né, o rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, na mitologia grega, né, seja no caso da escravidão moderna, que é o tema, não é, do Emicida, e que tem, enfim, a grande travessia do Atlântico como um mito de origem, né, incontornável. Eu digo mito aqui no sentido de alguma coisa que põe a funcionar a imaginação, né? Ou seja, qualquer avanço, né, tem que ser feito com a sombra desse passado sempre próxima, né? E o regresso à humanidade
a uma unidade perdida é impossível. Só que, se o regresso a uma unidade perdida é impossível, a poesia, né, quer dizer, a lira do Orfeu, ou a canção do Emicida, no caso, consegue presentificar esse passado, né, que o acompanha, essa sombra, né, que pode ser benéfica quando convertida em som da lira, em lírica. Né? Quer dizer, aqui tem uma ideia de sofrimento e lírica muito importante, e que vai ser importantíssima para justamente a tradição do samba, não é? Na maneira como o Emicida junta isso com o rap e propõe a ideia de um neo-samba. Eu não vou falar disso, mas isso também é uma questão muito importante do documentário, e se houver interesse e tempo, a gente depois pode conversar sobre isso, né? Mas, enfim, tem um jogo, portanto, né, entre o Vate Orfeu, né, e o próprio Emicida, né, que no documentário é uma espécie de, para brincar um pouco com aquela imagem da Divina Comédia, né, o Emicida é uma espécie de Virgílio que nos leva pelas mãos, assim, e vai mostrando o caminho percorrido até os infernos, né. Só que não é um inferno católico, né, pelo contrário, é um elemento, justamente esse elemento incontornável da cultura negra, né, que talvez no nosso contexto aqui do Brincante já possa ser chamado de cultura popular, né, a discutir, né, mas é um elemento incontornável que é a própria travessia, né, com a possibilidade de uma volta, né, uma volta imaginária, né, poética, a uma Eurídice que é sonho, é a sombra, e que nesse caso é a própria África, né, como imaginação e como fonte real de inspiração. Claro que não se trata da África como origem absoluta, né, porque a experiência negra, ela é já americana, né, ela é colonial, ela se dá e ganha sentido já fora da África, né, dando origem às suas próprias histórias, né, que são completamente misturadas, né, como tudo que se dá sob a égide da colonização, né. Eu acho que tem muitos intelectuais negros pensando essa questão, né, da singularidade da experiência afro-brasileira, afro-americana, não é? Que não é, portanto, africana, né? Mas é ao mesmo tempo, né? E a imagem do Mateus, do grande, da entidade, como disseram aqui no chat, né, do Mateus Aleluia, falando desse sino da Igreja Católica que despertava, né, do final do candomblé, é muito eloquente, né, nesse sentido. Agora, a questão, ela não é só geográfica, né, eu acho que a passagem nesse sentido, seja no sentido órfico, né, de volta aos infernos, seja no sentido moderno da colonização e da escravidão, a passagem é também um lugar de indefinições, né, de lusco-fusco, né, de escuridão e de luz, né, um lugar muito poético, porque também a gente não sabe muito bem com o que a gente está lidando, mas existe uma presença lá, né. E aí eu acho que vale a pena pensar, assim, meio esteticamente, fazer uma análise estética também sobre as formas, né, desse trecho que nós vimos juntos agora, do amarelo, né, porque uma das sínteses, né, órficas, uma das sínteses do Orfeu, né, tem a ver com uma crença antiga, isso também está dentro enfim, da história da mitologia grega, né, no poder da noite, né, que engendra o dia. Tem toda uma questão também sobre matriarcado e patriarcado, mas que não vem ao caso aqui, não dá tempo de desenvolver. Mas eu acho interessante isso, né, quer dizer, o poder da noite que engendra o dia. A gente viu que isso está o tempo inteiro nesses 7 minutos que a gente assistiu do documentário, né. Então, a imagem mítica é que o oeste, né, que seria onde nós estamos em relação à África, né, nós, eu digo, nas Américas, né, o oeste vai parir, né, que vai dar à luz o dia, né, quer dizer, o sol, o astro-rei, que só vem depois, né, nos versos do Emicida, nessa primeira canção que a gente ouviu, né, que se chama A Ordem Natural das Coisas, né, o sol é parido pela noite, né, pelo oeste. E se a gente pensar que a cultura antiga, né, grega e romana, olhava para o Oriente como espaço desse nascimento, a gente vai perceber que no Novo Mundo, né, o Sol vem do oceano, né, a leste, né, como se esse espaço de onde
se tange a lira, né, daqui, digamos assim, das Américas, atraísse o sol, né? E aí a pergunta passa a ser, mas a lira, né, essa lira que se toca, que leva a lírica, né, ela está na mão de quem? Né? Quer dizer, quem é capaz de evocar esse espaço, né, e fazê-lo aparecer? Eu acho que a utilização do Orfeu Negro, do filme, né, é, no fundo, muito corajosa, porque esse filme ele foi muito criticado, e por boas razões, né, por ser, enfim, supostamente edulcorado, estereotipado, né, mas, ao mesmo tempo, em 1959, né, ele, quando foi lançado, ele teve um alcance internacional e foi uma das plataformas, ironicamente, foi uma das plataformas de lançamento da Bossa Nova em nível mundial, e ele é parte também, eu acho, fundamental, esse filme, de uma construção simbólica muito poderosa em torno da favela, hoje a gente diria as periferias, né, como um espaço musical, né, que guardaria esse poder de tocar a lira e fazer o mundo renascer, né? A gente está falando de novo de mitologia, não mitologia no sentido prosaico, né, do que é falso, mas como aquilo justamente que gira e gera, digamos assim, a ação, né, que faz girar uma certa história e gera a ação, né, uma espécie de grande espelho, né, exagerado e ficcionalizado do próprio social, né? Enfim, se tiver também tempo, interesse, depois a gente pode falar mais sobre o Emicida e, sobretudo, como o Emicida lida na sua narrativa com a miscigenação, com a negritude, etc., que são questões que estão, eu acho que, pulsando nessa utilização do Orfeu Negro como referência explícita, né? Mas aqui eu queria chamar a atenção para o aspecto poético, né, incluído o plano musical desse início que a gente viu, né, porque todo ele é órfico, né, porque ele joga com essa noite parindo o dia, né, que são vários os nasceres do sol, né, mas antes também, voltando, né, quer dizer, antes que a noite faça nascer o sol, né, é a própria geografia urbana de São Paulo que fala alguma coisa poética, a cidade fala, né, de uma ótica, de uma perspectiva do Emicida, né? E isso eu acho que é muito bonito e muito importante. É uma visão poética da Zona Norte, ou seja, desde a Zona Norte, né? É a Avenida Sesefredo, né, que olha para baixo, né, porque aquela região que é a do Emicida já está ali quase que incrustada na Serra da Cantareira, né? E essa inversão, quer dizer, a periferia olha o centro e sonha, né? É muito poderosa e faz parte de uma grande discussão, eu acho, dentro do documentário, que é sobre os lugares, fazer poético, exatamente, sobre os lugares e a memória, né? E é impressionante como, no Amarelo, a cada lugar é devolvida a sua história, né? É um filme impressionante nesse sentido. Eu conversei um pouquinho com ele, com o meu amigo historiador Leonardo Pereira, que eu acho que está aqui, e ele concorda, quer dizer, que Emicida é o grande intelectual deste momento, né? Tem muito de voltar à possibilidade de reler a história desses lugares e a partir desses lugares, né? E essa coisa da geografia urbana, né, isso acontece logo desde o início, né, como a gente viu, nesse movimento justamente que traz para dentro do Teatro Municipal uma população que, na sua maioria, jamais tinha posto os pés ali, né, como eu disse no início, e como é o caso da avó do Emicida, entre muitos outros, né. Mas não é só isso, né, quer dizer, em seguida o documentário vai, aí já numa parte que a gente não viu, vai nos levando por pequenas histórias de lugares adjacentes e também distantes, e sobretudo para outros tempos, inclusive 1922, né, esse arregaço que foi a Semana de Arte Moderna, segundo o Emicida. Eu acho que o Emicida está meio que resgatando a Semana de Arte Moderna para a gente discuti-la, né? Agora, não se trata só desse pulo de um século, tem uma cronologia, né, uma questão assim de cruzamento de tempos muito interessante no documentário. Pela narrativa,
para quem assistiu o filme todo, né, a gente aprende que nas escadarias do Municipal, na década de 1970, durante a ditadura, se deu o primeiro encontro do movimento negro unificado, né? E esse tema entra no show quando o Emicida pede que algumas pessoas se levantem, né? E são da plateia, e são os próprios membros, né? São 4 ou 5 membros do MNU, né? Do Movimento Negro Unificado, que estavam nas escadarias mais de 40 anos antes e que foram trazidos para dentro, né? Trazidos duplamente, quer dizer, das escadarias para o interior do teatro, mas também trazidos do fundo do tempo para o presente, né? Uma espécie de Eurídice, assim, que aparece também. E o surgimento desse pequeno grupo de militantes do MNU é avassalador para quem assistiu, né? Porque todo mundo se levanta e aplaude, e em seguida a banda engata Pantera Negra, que é uma canção impressionante, né? Aquela com garra, razão, frieza, mano. Se a barra é pesada, a certeza é voltar tipo Pantera Negra. Isso aí, na hora que ele canta, enfim, o teatro, né, municipal vem abaixo, né? As almas voam, mas enfim. E o filme inteiro tem esse jogo temporal, né, que vai e volta na cronologia, passa por 1001 questões, mas eu fico mais um pouquinho aqui com a ideia da geografia urbana que está sendo soletrada ali, porque ela não é só urbana, ela está lidando também com as fímbrias da cidade, né, ela está lidando com um ambiente rural ou semi-rural também, que é muito importante para a cultura popular, inclusive, né? Porque eu acho que tem pelo menos 2 deslocamentos dentro de São Paulo, são vários, mas tem pelo menos 2 que são fundamentais no filme. Um é a lembrança de que o hip hop e as batalhas do rap começam ali, né? Começaram ali quase ao lado do Municipal, na estação São Bento do metrô, né? Ou seja, o centro de São Paulo vira o epicentro de uma explosão cultural, né? Com uma experimentação, enfim, vocabular, rítmica, sintática, que é assombrosa, né? E que faz pensar numa questão muito importante no Brasil e muito importante para discutir cultura popular, que é o valor da educação poética no nível oral, né, num país de baixo letramento e de muito pouca leitura, né, e de escolas precarizadas, né. No plano do rap, a gente poderia se perguntar, né, pensando nessa questão pungente da educação, né, para cada Ferrez, para cada Sacolinha, para cada Luz Ribeiro, quer dizer, quantas pessoas poderiam estar lendo, fazendo poesia ou escrevendo prosa e não estão, né? Isso eu acho que torna essas vozes especialmente importantes, né? Uma Luz Ribeiro, por exemplo, é o testemunho, né, do caminho que leva o Islã para a poesia, ou dito de outra forma, a poesia como Islã, né? E o papel, né, que o próprio Emicida assume, digamos assim, é fundamental também nesse sentido, né? Tem algo de inspiracional, muito, para não falar, motivacional, né, que vem também da tradição do rap e que aparece aqui de uma forma muito, muito importante, muito forte, né? Mas a outra área fundamental de São Paulo é essa que nós vimos no trecho do filme que eu mostrei, né, e que aparece, então, com a ordem natural das coisas, que é o título da canção, né? Os versos são límpidos, né, e é de uma cadência muito, muito impressionante, né, porque é o rap lírico, que seria uma contradição em termos, né, mas é o rap lírico que só o Emicida, com a lira de Orfeu nas mãos, consegue produzir, né? Aquela descida, assim, a merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi, só depois é que o sol nasce, de madrugada que as aranhas descem no breu e amantes ofegantes vão para o mundo de Morfeu. Enfim, o que a gente vê e ouve, né, é aquilo que o Emicida chama da cosmopolita periferia de São Paulo, né, sonhando e saindo para trabalhar. E aí eu insisto, é fundamental, né, esse deslocamento para a Zona Norte, para perto da Cantareira, ali entre Guarulhos e São Paulo. É uma verdadeira ascese, né, é uma elevação que permite que você olhe, vamos dizer, a Avenida Cesefredo, né, da Serra,
e veja na madrugada as luzinhas da quebrada que vão se confundindo com as estrelas, né? Claro que a Dona Maria, quando Orfeu faz nascer o sol, quando os amantes já se desenlaçaram, já amaram, a Dona Maria já saiu para trabalhar, né? Ela saiu antes do sol nascer. Mas aí a evocação do Orfeu é fundamental, né? Eu acho que o Orfeu não está nos versos, seja dito de passagem, né? Quer dizer, não vamos confundir Morfeu com Orfeu, são duas entidades totalmente diferentes, mas a dimensão do órfico, não é? Que está sempre nessas, insisto na palavra, nas fímbrias, né? Entre a sombra e a luz, essa sim está presente, né? Eu acho que não só nas tomadas feitas com drone, né, na periferia, mas em toda a iluminação, quando a gente volta para dentro do teatro, nesse canto meio auroral, né, que começa com as vozes femininas, né, naquele trombone que a gente ouve, completamente jazzístico, né, que é outra característica importante do tipo de textura, digamos assim, sonora do que faz o Emicida, né, e no próprio jogo de luz, né, que eu insisto, trabalha dentro do teatro, quer dizer, tem alguém, eu não me lembro quem é agora responsável pela luz, mas é também nesse momento muito impressionante o que se faz de ambiente órfico, né, no início do show, né, e as tomadas iniciais, isso a gente viu, né, as tomadas iniciais do próprio teatro, né, do proscênio, das cordas todas que sustentam as cortinas, né, como se fossem as luzes da ribalta sendo usadas de maneira órfica, né, como se alguém fosse surgir do Hades, né, como sombra e sonho, né, tem um jogo de claro escuro, para usar um termo da pintura renascentista, nas tomadas, que é muito impressionante, é um filme. Eu comecei a conversar sobre isso com a cineasta Yasmin Tainá, eu acho que é um filme que mereceria, enfim, muito, muito, muito estudo, esse documentário, né? Inclusive do ponto de vista da construção da imagem. Mas não é à toa tampouco, e isso eu acho que é central para a nossa conversa aqui no Brincante, né? Sobretudo com o Nóbrega aí como nosso anfitrião, né? Nesse momento, com quem eu vou conversar, vamos conversar daqui a pouco, Nóbrega querido, é interessante que o Emicida, sempre que eu ouço isso, eu penso em duas pessoas, eu penso justamente, a Marina está falando aqui, legal, eu penso tanto no Alfredo Bozzi, que o Nóbrega citou, como no próprio Nóbrega, sempre que eu vejo o Emicida falando das veinhas da quebrada, das veinhas da penha, né, cantando como se fosse uma canção de ninar, né, assim, primeva, auroral, assim, né, quer dizer, o sol, no fundo é o sol nascendo com a lira, com a lírica de Orfeu, todo o tempo, né, todo o tempo entre escuro e claro, né, e talvez a gente esteja, nesse momento, até muito perto daquilo que o Luiz Antônio Simas chamava ontem, na palestra dele aqui no Brincante, de sabença encantada, né, que é um termo lindo, né, uma sabedoria sem livros, né, mas uma sabedoria profunda, né, e sempre muito próxima do candomblé, né, isso eu acho que isso ficou forte na palestra do Simas ontem, e eu acho que ela está muito clara, evidentemente, no Emicida, né, desde a arruda, né, que se confunde com o earphone aqui de retorno, né, até todo o trabalho, inclusive rítmico, né, que acontece. Então, para encerrar esse passeio órfico pelo amarelo, né, eu insisto que é só um pedacinho do amarelo que eu estou tratando aqui, eu queria ler a apresentação que está na página do disco amarelo, né, no site do Laboratório Fantasma, em que o Emicida explica um pouco a primeira canção do álbum, que traz, além dele, evidentemente, a Fabiana Cosa, o pastor Henrique Vieira e as pastoras do Rosário. Eu queria ler justamente o Principia, né, que deixa eu aumentar aqui,
qualquer maneira, eu vou ler, mesmo que vocês não estejam enxergando, se alguém tiver com um celular tal, que estiver muito pequeno, eu vou ler, que eu acho que é muito bom o texto também. Então, isso é, de novo, o site do Laboratório Fantasma, falando, né, do Principia, dessa espécie de intro, né, poética do álbum, né, aqui do álbum, né, a gente não está falando mais exclusivamente do documentário. Então, Principia inicia a narrativa do experimento social proposto pelo artista na perspectiva do amor e da fé, uma maneira de abrir os caminhos para, em seguida, falar de coisas positivas. Regida pelo agogô, um dos instrumentos característicos do candomblé, a faixa busca em sua sonoridade os caminhos da música sacra brasileira. Aí cita-se o Emicida. Ouvi muito gospel e tudo soava, obviamente, muito norte-americano. Quis encontrar uma forma de trazer aquela força bonita do gospel deles para um ambiente de terreiro, de pé descalço, de canto e de percussão, diz o rapper sobre o processo de pesquisa. Aí ele fala de novo. Aqui é como se negassem a música sacra do Brasil por ela ser preta, pensa. Daí surgem as participações especiais encarregadas por criar um ponto de contato via a espiritualidade de cada um. Além da cantora Fabiana Cosa, no refrão, Nina Oliveira, Indy Naise e Marisol Moaba agregam no coro, são aquelas três moças que a gente viu, né? Assim como as pastoras da comunidade do Rosário, estão as veinhas, né? Trata-se de mulheres sexagenárias da Igreja do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França, construída por descendentes africanos mantidos como escravos no século XVIII. Aí, de novo, cita-se o Emicida. A importância das pastoras no coro é por elas conferirem uma energia secular de uma espiritualidade que não se deixou corromper pelo tempo, afirma Emicida. O diálogo é encerrado por uma palavra do pastor Henrique Vieira. Ei, Nóbrega, tá com retorno aí, talvez seja melhor você tá com eco. E agora, tô? Agora tá dando para ouvir. Pronto, tá bom. Não, tudo certo. Como diz Rosane, somos, pelo menos aqui em casa, estamos falando da mesma coisa, só de lugares diferentes, não é? Ainda somos aprendizes. Mas, olha, sua palestra, como de resto, suas falas, sempre nos oferecem vias e artérias e vasos para a gente pensar e refletir, né? Eu não sei, Pedro, se não é o caso da gente proporcionar às pessoas que estão aqui, não é? Que elas comentem a Marina de Melo Souza, nossa querida amiga, não é? Que inclusive participou da primeira rodada. Da segunda, eu acho que foi, né? Foi. Ela até linda palestra, ela esteve tão presente aqui. Eu convidaria ela, se ela não quer entrar aqui na roda e se ela tem alguma questão, para te fazer. Hein, Marina, o que você acha da ideia? Agora, desculpa, a gente tem que fazer tudo isso ao vivo, né? Para ela entrar, a gente teria que ter combinado antes, eu mandaria o link para ela fazer. Então, ela pode... Quando eu falo ela é através do chat. Isso sim, isso a gente vai fazer, ela já está se pronunciando. Olha aqui, ó. Ela colocou aqui para a gente, Mário de Andrade ia gostar da circulação entre o dito popular e o erudito, né? O que você acha dessa Eu acho que sim também. Eu acho impressionante o papel do Mário nessa história toda, né? Porque ele é o modernista preferido, né? Tem uma coisa, tem uma montagem, eu acho que muito interessante. Não sei se você vai concordar, Nóbrega, você assistiu também ao Amarelo, não sei se a Marina concordaria. Mas tem assim, a gente sabe que todo o empuxo, todo
a imaginação poética, né, dos modernistas de 22, de primeira hora, ela estava muito orientada, né, em maior ou menor grau, mas normalmente de forma ainda muito forte, como aliás seria por muito tempo, pelo primitivismo das vanguardas europeias. Né? Para colocar isso em linguagem de corintiano, como diz um amigo meu, né, isso tem a ver com uma tentativa de, com todo um olhar que no fundo é também imperialista, colonial, né, mas um olhar de encantamento, de uma certa obsessão, de uma tentativa de aproximação, mas em especial um olhar exoticizante que torna exótico o outro, e esse outro é o africano, é o tahitiano, enfim, é o tempo, por exemplo, quer dizer, sempre que se fala, né, da arte de vanguarda, etc., se pensa nas máscaras africanas que rodaram, como isso foi importante para o Picasso, etc. Tudo isso é mais complexo, mas dá uma ideia um pouco de como, recebendo essa ideia europeia, né, esse encantamento com o outro, os modernistas brasileiros também criavam um mecanismo muito estranho, porque por um lado tinha aquela velha ideia, bom, mas esse outro somos nós, né? Quer dizer, esse outro selvagem, com todas as aspas, somos nós mesmos. Aí a gente pergunta, nós quem, cara pálida, né? Porque você tem ali um ambiente dos jovens, muito jovens, né? Alguns deles muito arrogantes, né? Arrogância juvenil, digamos assim. A Semana de Arte Moderna é feita também dessa arrogância juvenil, não só, né? Mas você tem esse ambiente que sempre trabalha, né, com o outro, graças fundamentalmente a ideia da Arcádio aqui também. Depois você vai lendo as perguntas para mim, Nóbrega, que eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Aqui eu funciono, o Tico e o Teco aqui não funcionam ao mesmo tempo. Mas, enfim, esse lado exoticizante, ele é, de alguma maneira, ainda mantido, digamos assim, num primeiro momento, sobretudo do modernismo, e talvez se mantenha, se a gente pensar na pintura, numa Tarsila, etc., isso se mantém um pouco na música, né? Se a gente pensar na maneira como o Camargo Guarnieri vai, por exemplo, musicar os poemas da Negra, do Mário, que são de 1929, depois o que o Jorge de Lima vai fazer, ou pensando aqui no Arcádio Dias Quiñones, o que acontece no Caribe, com Palés Matos, etc., né? Tudo isso é um mundo das fímbrias, é um mundo de negociação, digamos assim, entre o popular e o erudito, para voltar à questão da Marina. Mas o Mário de Andrade, né, como diz um nosso colega sociólogo, era o primo pobre dessa história toda, né? Quer dizer, e o Mário tem uma relação com esse dado popular e, sobretudo, com a questão da cultura negra, da cultura que ele vai chamar de popular, eu acho, Nóbrega, muito mais próxima. E por próxima eu não digo apenas, não é o Elliot Sica subindo o Morro da Mangueira e fazendo amizades e imaginando que é um deles, né, um dos que lá estão. É um próximo em termos de escuta, né? Aí a gente vai pensar no Mário folclorista, no Mário viajante, do turista aprendiz, no Mário do grande sonho do brincante, que é esse Mário que descobre Chico Antônio, né? Quer dizer, esse Mário que se vê diante do surgimento mítico, mirífico dessa voz popular, né? Que eu acho que está muito próxima dessa voz das veinhas da quebrada, né? Eu acho que o dado religioso que o Emicida desloca, não é? E tira, digamos assim, do âmbito religioso para colocar num âmbito de toda forma coletivo, tudo que nós tem é nós, o Ubuntu, quer dizer, tudo isso é fundamental, é comunitário, né? Mas sem o laço religioso, mas no fundo com aquele encantamento que na sua origem é religiosa. E aí está a questão, inclusive, da música sacra, como ele está discutindo, né? Então eu acho que a Marina deu a dica boa, né? Quer dizer, eu acho que o Mário adoraria o Emicida, entre outras razões, porque o Emicida adora o Mário. Mas é muito bonito quando ele está no documentário, ele vai falando, né, a voz em off, ele fala, os modernistas, 22, que foi um arregaço e tal, mas a sua maioria, homens, maioria brancos,
mas nem todos. Aí aparece a figurinha do Mário, né? E daqui a pouco ele fala que o Mário é o nosso modernista preferido, né? Então eu acho que Emicida, eu acho que o Emicida, por mais que isso seja contraintuitivo, eu acho que o Emicida enfim, é um brincante. É interessante que, quando você falou aí nas vozes do Rosário, né, é uma coisa que eu encontrei também, isso é uma observação bastante empírica, né? Talvez até superficial, encontrei isso também no crioulo. Isso. Ou seja, né, os músicos, os cantores, que vieram, inclusive, eu não sei da história pessoal do Emicida, né? Mas por uma declaração que eu vi, acho que foi do Fiote, de que a mãe dele gostava, ela, desculpa assim, um pouco ser presuntivo, gostava das minhas estripulias. Não Então, à toa. eu presumi que ela deve ser talvez uma nordestina ou alguma pessoa Eu creio que sim. Que tem alguma relação. E esse transporte, essa mudança, fez com que, provavelmente, a mãe do Emicida, segundo também me relataram, canta, né? E provavelmente ela é uma pessoa que talvez ainda retenha na memória certos cantos, certos procedimentos, né? Eu estou falando de uma pessoa que sabe apenas assim pegando pelo vento, né? Então, e somando isso a outros relatos que eu tenho, é como se essa pátria ancestral ela tivesse um pouco se perdido nessa viagem, né? E aí uma figura como Emicida, né, sensível, inteligente, etc., né? Então, o rap traz uma notícia, traz um conjunto de coisas, mas aquela consanguinidade cultural, eu acho que dentro dele já não tinha, por exemplo, as cores, talvez, que a mãe dele guardasse. Mas é bonito, eu acho, né? E eu não sei se é apenas uma predisposição natural que eu tenho para esses encontros, essa memória sendo reatada. Né? Quando você falou daquele samba, que é um samba, um rap, o próprio conceito que ele usa, chamado neo-samba, né? Etc. Eu acho que traz um pouco essa memória, mas essa memória material, porque é isso que eu acho importante, e é isso que eu percebo muito, que não aconteceu na semana 22, é que essa memória material era um pouco frouxa, né? E por isso obrigou Mário de Andrade a sair em busca dessa memória material. Sair estudando, né? Estudando o que é a memória material são contos, são formas populares, são melodias, e que ele grafa com a mão dele, que ele se emociona ao escutar, né? E que ainda escreve alguma coisa a partir dessas referências, né? O Mário de Andrade ele incursiona na embolada, não sei se você se lembra disso, mas apenas de uma única obra, até onde eu posso saber, que é numa embolada de uma peça teatral que ele estava fazendo. É uma embolada, não é? E não está aqui. E depois eu também tem até um romance que ele escreve. Então, ele estava se deixando também... Quer dizer, não houve tempo, afinal, né? Quer dizer, ele, quando começa a viajar, 27, 28, ele teve mais 15 anos de vida. Né? Um pouquinho mais, mas é isso. É claro que o período dele na Secretaria, né, Municipal de Cultura, nesse sentido, é fundamental. E aí ele já é mais uma espécie de fazedor de políticas públicas, no melhor sentido, né? Dentro da cidade, claro, a gente sabe que isso deixou marcas importantes, mas para São Paulo, mas também em âmbito nacional, né? Porque aí é que a chamada missão de pesquisas folclóricas sai, né? E a gente sabe que ele mandou todo mundo fazer a pesquisa correndo, porque ele sabia que ele ia perder o emprego já no contexto do Estado Novo, né?
Inclusive, né, Pedro, parece que os missionários permaneceram 2 meses rodando sem saber que ele tinha se demitido. Com a graça de Isso Deus, né? porque ele conseguiu amealhar o dinheiro para que eles não fossem despedidos anteriormente, né? Mas você falou do Mário, inclusive, no ano que ele saiu, ele tinha programado para a festa do dia 13 de maio, da abolição. Isso saiu ultimamente num livro chamado O Folclore, Mário de Andrade. Então, ele tinha organizado para esses festejos faz um negócio, mas de uma importância, de uma vitalidade, de uma dinâmica, né? Um programa assim realmente cultural da melhor qualidade. E, infelizmente, isso não pôde ser realizado, porque ele saiu. Rapaz, quem que tomou conta? Você não sabe a porcalhagem que fez nesse dia. Mas tirou tudo aquilo que ele tinha programado e fez exatamente o que a gente continua fazendo, quer dizer, continuava até certo ponto, nesse tipo de solenidade, né? Uma coisa puramente oficial, oficiosa, né? Quer dizer, velho, era um cara que tinha uma visão assim extraordinária, né? Pública, um ativista, mas enfim, falar sobre o Mário não dá. O Arcádio tem uma pergunta aqui, né? Para pensar mais sobre Orfeu, a relação entre perda e recuperação mediante a memória poética, como recuperar a violência fundadora. Essa é uma questão que eu tenho pensado. Eu acho que a mágica e o Arcádio para dar um pouco de contexto, é um colega, professor emérito, aposentado, um grande pensador, grande autor, que tem um livro muito bonito publicado aí no Brasil, que se chama Memória Rota, não é? E eu tenho pensado muito nisso e o Arcádio assistiu ao Amarelo, porque eu disse a ele, você tem que assistir isso, que a gente tem que conversar sobre isso. Mas eu acho que o Emicida fez uma coisa meio milagrosa e que talvez só ele pudesse fazer, também por uma questão de lugar de onde se fala, o célebre lugar de fala, né? Que é um certo, eu não chegaria a dizer reabilitação, mas uma certa recuperação, né, de uma discussão sobre a mestiçagem, que está, por exemplo, no Orfeu Negro, evidentemente, né, no filme, e que de alguma maneira se mantém misteriosamente ao lado de uma afirmação vigorosa do conteúdo violento dessa fundação de uma sociedade. Ou seja, para falar em termos assim simbólicos, né, quer dizer, o estupro fundador, né, aquela ideia que está no Freire, por exemplo, né, quer dizer, Gilberto Freire pinta com cores muito claras a violência da sociedade colonial no Brasil, né? Ao mesmo tempo, ele tem uma espécie de nostalgia de alguma coisa que não chegou a acontecer, mas que poderia acontecer, que seria uma espécie de harmonia possível nesse encontro, sem linhas claras, etc. A gente sabe que isso aí vai dar numa degeneração ideológica que leva a uma certa ideia de democracia racial, etc., etc., né? Agora, eu acho incrível que o Emicida consiga manter ao mesmo tempo, né, a afirmação identitária, digamos assim, quer dizer, a ideia de uma quase que como dizer isso, né? Quer dizer, ele está fazendo quase que a denúncia, não é, insistindo no caráter violento que funda essa sociedade, quer dizer, porque esse estupro original, como mitologema, ele na verdade se perpetua, não é? Quer dizer, ele está nas pequenas tristezas da vida cotidiana, não é, que tem a ver com racismo estrutural, com racismo sistêmico, quer dizer, isso se estende, né? E ele deixa isso claro, e tem uma pegada muito negra, muito forte, tá ali, no fundo tem panteras negras ali atrás, né? Quer dizer, tem um desejo de afirmação, mas ao mesmo tempo, né, quer dizer, ele está negociando e ele está trazendo a ideia de mestiçagem ao lado da ideia de negritude. Se você lembrar na maneira como ele vai falando, bom, e de repente lá no Caribe francês, sobretudo, né, está pensando no Fanon, etc.,
Césaire e tal, começa a aparecer essa ideia de negritude, e aí ele leva para Lélia Gonzalez aqui, e faz um grande passeio pelo pensamento negro brasileiro, muito bonito, entra a questão de gênero, entra a questão política, etc. Quer dizer, tudo isso ao mesmo tempo em que ele vai mantendo a tônica do encontro e da negociação e da mestiçagem. É muito interessante, porque não tem nada de freiriano. A última pessoa do mundo que poderia ser chamada de neo-freiriana seria o Emicida. Mas, por outro lado, não é, ele mantém esse toque, quer dizer, então a violência fundadora, ela se dá com uma espécie de horizonte, é como se você recuperasse com fervor e com crença aquela ideia que é repetida no filme pela Lélia Gonzalez, mas que vem de antes, eu acho que é o Abdias que fala pela primeira vez, quer dizer, só vai haver democracia racial quando houver democracia no Brasil, né? Isso se falava lá no contexto de ditadura, etc., né? Hoje a gente sabe que toda essa discussão já está mais complexa até do que isso, mas, de fato, eu acho que tem uma questão muito interessante aí, que é ele manter esses dois polos, né, da mestiçagem e da afirmação identitária muito forte, né, muito juntos, né, quer dizer, não nega em momento nenhum a violência passada e presente, né, mas tem uma coisa religiosa de encontro, né? Aliás, o Henrique Vieira, que é o pastor em questão, né, é uma das poucas vozes, assim, claramente à esquerda dentro do movimento evangélico no Brasil, né, ele é branco, quer dizer, também tem aí, né, é um universo muito colorido nesse sentido, né, muito, que atravessa o espectro, o universo que ele está cultivando dentro e fora do palco, né. Eu acho isso fascinante, mas só ele pode fazer isso, porque ele tem a voz. E a Marina está dizendo aqui, achei interessante a proposta de atribuir a um artista e não a um intelectual o lugar de principal pensador sobre o Brasil. Isso eu acho que sim. Eu desconfio que o pai da Marina concordaria com essa ideia hoje em dia. Acho, não sei. Mas aí eu não ousaria imaginar. Para quem não sabe, a Marina é filha do Antônio Cândido, né? Interessante que a gente, que bonito, né? A gente hoje aqui, de alguma forma, se lembrou do Antônio Cândido e do Alfredo Bossi, né? Bossi, falando de um mundo que é da não escrita também, desse mundo da cultura popular, né? Desse mundo das veinhas da quebrada. É das veinhas da quebrada a Antônio Cândido, a Bossi, Arcádio, né? Antônio Nóbrega. Os parceiros do Rio Bonito, né? E aquela última parte. A Marina não está falando demais, ela está dizendo aqui, estou falando demais. Não está não, Marina, de jeito nenhum. Então, aquela reflexão que tem no livro A Colonização, como é? Dialética da Colonização? A reflexão que ele faz sobre as culturas, não é isso? As culturas brasileiras. Né? É um documento assim que é difícil superar, né? E ele, inclusive, coloca a sua maneira também, as culturas de fronteiras, né? E talvez seja o que Antônio Cândido chamava talvez civilização cabocla, ou algo nos termos, né? Ele tinha, o Cândido tem aquela imagem linda, né, nos Parceiros do Rio Bonito, que é o caipira como um bandeirante atrofiado. Eu acho aquilo uma espécie de bandeirante que secou, que ficou ali perdido, digamos assim. Que também é uma forma de falar dessa transição entre violência e uma estabilidade comunitária, né? Porque, evidentemente, não à toa, o bonito mote da Secretaria do Município de Cultura hoje é para pensar 2022, o centenário da Semana de Arte Moderna, é uma cidade menos bandeirante e mais modernista, né? Os bandeirantes foram preadores de índios, foram violentíssimos, né? Mas é muito bonito pensar, porque a imagem do Cândido
de repente, transfere essa imagem, né, do bandeirante que entrou, que preou, que degradou, etc., né, e, de repente, volta para uma unidade que ele estava estudando ali na década de 50, o livro é de 60, mas a pesquisa de campo é na década de 50, ali na região de Botucatu, mais ou menos. E ele estava estudando a formação de laços comunitários, né, esse mundo caipira. A introdução é linda, né, a introdução que ele fala do nhoque, nhô, não sei das quantas, velhos analfabetos e muito sábios, né, com quem eu aprendi muito. É a voz das velhinhas, né, o que aparece com a Nhá Leonor naquele ensaio lindíssimo do Alfredo Bose, né, eu até falei isso nesse artigo que você lembrou lá da Piauí, né, quer dizer, esse momento que é de revelação mesmo, né, da voz, né, é o momento do Mário diante do Chico Antônio, né, é o momento de ser tomado, né, é um momento místico, é um momento mágico, né, quer dizer, são poucas as pessoas que conseguem entender isso sem ter um espírito religioso. Você é uma delas, Nóbrega, eu acho. Mas, né, porque é o encantamento, né. Pessoal, eu acho que tem alguém mais que a gente já está com 1h30 de conversa. Você queria conversar sua palestra foi o quê? Uns 45 minutos, você queria conversar uns 15, meia hora, né? Olha aí, já estamos... Desculpa, eu passei, mas é que eu me entusiasmei também. Não, passou muito bem. Rosane, como é que você está aí? Muito bem. Gente, boa noite. Mais, muito obrigado, viu, pela... Obrigado vocês dois. Que gostoso estar aqui na tela, que eu estou entre vocês dois, não podia estar mais feliz. Estamos juntos, né? Porque é nosso essa invenção, né? Estou no sábado, e você no sábado você me auxilia, né? Aí eu aqui vou estar de host. O Ronieri aqui, massa. O pessoal do Minas Mundo, estava o Daniel Puig, todo mundo. Que bom, bacana. Rosane, você quer falar alguma coisa, Pedro? Não, eu agradeço muito a vocês, feliz muito de estar aqui. Isso aqui é só o começo de uma reflexão. Espero poder continuar pensando coletivamente, enfim, tudo que nós tem é nós também. Obrigado, gente. Em frente, brincante, em frente, fazer pensar Brasil. Obrigado, Pedro. Obrigado, Nóbrega. Obrigado a todo mundo aí, meus companheiros de chat. É nóis. Tchau, gente.